sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. E antes então dos destaques dessa segunda-feira, dia 13 de julho, ressaca aí do GP da Estíria de Fórmula 1, já peço a você, deixe o seu curtir no vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo e ative aí o sininho para receber as notificações assim que os vídeos da F1 Mania forem ao ar. E no GP da Estíria só deu Mercedes. Pois é, na pole position aí, Lewis Hamilton superou Max Verstappen por mais de um segundo, numa qualificação marcada pela pista molhada, se atrasou ali, achou até que talvez não fosse ter, e no fim teve, e o Hamilton mostrou porque ele é o Hamilton, né? Porque ele é 6 vezes campeão, colocou aí 1 segundo, ponto 2, aproximadamente isso de vantagem, né, para o Max Verstappen, na verdade, com o Carlos Sainz conseguindo uma boa terceira posição, né, apesar de uma corrida conturbada do Sainz, aparentemente com problemas ali, ele foi depois superado até pelo seu companheiro de equipe, Norris, então largou lá no final do grid, acabou subindo enquanto o Sainz desceu, o Norris acabou na 5ª posição, né, então falando aí também do pódio, Hamilton venceu a corrida, Valtteri Bottas foi o segundo, seguido por Max Verstappen. Pois é, o Verstappen então foi o segundo colocado durante boa parte da corrida, mas em estratégias diferentes ele e o Bottas, né? Chegou no final da corrida, o Bottas vinha tirando muito, quase 1 segundo por volta ali e não teve jeito. Então na volta 66, aí da 71, né? O Bottas tentou uma ultrapassagem, o Verstappen mostrou também porque... ele é o Verstappen, porque muitos consideram ele talvez um futuro campeão mundial de Fórmula 1. Deu troco ali no Bottas ainda, entre a curva 4 e a curva 5. Foi uma manobra realmente excelente, foi um final de corrida muito bom no Red Bull Ring, né? E no fim, na outra volta, o Bottas então usou o DRS também, manteve a calma para fazer a ultrapassagem e conseguir a 2ª posição. O Bottas que lidera então o Mundial, né? Lidera a classificação, seguido aí pelo Hamilton e pelo surpreendente Norris, aí que conseguiu a 5ª posição depois do seu primeiro pódio na primeira etapa. Então esses também são os 3 primeiros aí da classificação do Mundial. E falando um pouco ali sobre as equipes, os pilotos, então o grande destaque aí do final de semana foi o Sérgio Pérez, né? Ele largou na P17 e chegou a ameaçar a 4ª posição do Albon ali, a fatídica curva 4, depois do toque do Hamilton com o Albon, então ali o Hamilton tomou a punição de 5 segundos, né, acabou caindo do grid, terminou a corrida em segundo, o GP da Áustria, o anterior, e acabou sendo punido então, e na verdade foi muito parecido, o Pérez veio por dentro ali, né, eles tentaram a ultrapassagem, o Albon ficou por fora, eles acabaram se tocando, mas o Pérez levou a pior, acabou danificando a asa dianteira dele, isso faltando uma volta, era a penúltima volta, e aí ele despencou algumas posições, mas ainda conseguiu manter uma excelente 6ª posição. Enquanto isso, no final ali também, o Lance Stroll passou o Ricciardo numa manobra meio controversa, terminou em 7º, né? Depois muitos acharam aí que o Stroll deveria ser punido, outros acharam que não, foi uma disputa de corrida, mas de fato ali na curva 3 ele esparramou para cima do australiano, que acabou liberando espaço para ele, mas nos estágios finais, então nas últimas voltas, o destaque foi realmente da McLaren, aí, principalmente com Norris, né? Ele estava atrás do Ricciardo, então nessa hora aí com o Stroll ele aproveitou e já passou também, e chegou a ultrapassar aí as 2 Racing Point nas últimas curvas, passou o Stroll logo depois, e aí ali chegando na última curva, ele também conseguiu nos últimos instantes aí passar o Pérez, foi o 5º colocado, né, uma excelente 5ª colocação, um excelente começo de temporada para o Lando Norris. E o destaque negativo, tirando a Ferrari, né, que realmente, além do desempenho sofrível de todo o final de semana, acabou com esse duplo abandono nas primeiras voltas, aí quando o Leclerc tocou o Vettel ainda na curva 3, foi realmente o Leclerc assumiu o erro, disse até, ele é sempre muito duro com ele mesmo, então ele disse que até que foi um erro estúpido da parte dele, e realmente foi. A gente não gosta às vezes de usar esses termos para falar, mas já que o Leclerc falou, né, a gente assina embaixo aí, realmente foi um erro juvenil do Leclerc, que já é o primeiro piloto, o Vettel não tem contrato para o ano que vem, então não tem muito o que disputar com o Vettel esse ano, e não sei se exatamente se tratou disso, mas pareceu, ele mergulhou para dentro do Vettel ali,
realmente não tinha espaço e acabou causando esse duplo abandono da Ferrari em um começo difícil de temporada aí para a equipe italiana. E além da Ferrari, outro destaque negativo também foi Pierre Gasly. Ele foi quem mais perdeu posições, aí perdeu 8 posições, largou na 7ª posição e acabou terminando em 15º, né, enquanto o Kvyat ganhou 3 posições. De 13º, o Kvyat acabou na zona de pontuação, faturando um pontinho ali para AlphaTauri na 10ª posição. E no domingo ainda, após a corrida, né, no final da tarde aí de domingo, a Renault entrou com um protesto contra a legalidade do RP20. Pois é, o grande destaque do final de semana no pelotão intermediário, sem dúvida, foi o desempenho da Racing Point aí, principalmente comparado com o ano passado. Então a Racing Point mostrou uma evolução incrível e durante os testes da pré-temporada, muitos acreditavam numa cópia aí do RP20, fosse até chamaram aí de Mercedes cor-de-rosa, muito parecido com o Mercedes W10 de 2019, e agora a Renault então usou os dutos de freio e algumas outras peças aí para iniciar esse protesto sobre a legalidade do carro. Então a FIA vai analisar ali se há uma quebra do regulamento, se há uma cópia aí, há uma propriedade intelectual das peças e não pode haver uma cópia disso, né? Então nos próximos dias aí a gente vai ter essa investigação e vamos saber de fato então o que a FIA acha do RP20, se ele é ou não uma cópia do W10. Isso com certeza pode movimentar ainda mais o Mundial de Fórmula 1. E nessa semana também, então já é um começo aí de final de semana de corrida. Essa semana teremos a 3ª etapa na Hungria. Pois é, então depois aí da pandemia ter atrasado a Fórmula 1, agora estamos tendo aí uma temporada intensa e a 3ª corrida seguida, então o GP da Hungria. É uma pista totalmente diferente, pode mudar muito bem essa ordem aí do grid e inclusive é o que a gente aguarda aí para esse final de semana em Budapeste, no Hungaroring. Esses foram os destaques dessa segunda-feira, dia 13 de julho. Acesse também os outros conteúdos da F1 Mania nos nossos podcasts, então no Spotify, no Deezer, em vários agregadores aí você encontra o F1 Mania em ponto, feito pelo Carlos Garcia e por mim. É um diário aí de segunda a sexta com os principais destaques do esporte a motor. Também tem o Mundo Afora, que fala sobre os brasileiros no exterior, o desempenho deles, enfim, inclusive com entrevistas. Um ótimo podcast aí para você curtir também, com o Alexander Grunwald, o Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçom. Tem também o nosso quadro Pela Viseira, que é uma seção aí, na verdade, de textos no nosso site, dando a visão dos pilotos, aí como o próprio nome diz, de dentro da viseira. Então uma visão mais particular dos pilotos. Temos entre eles aí Felipe Drogovic, a Bruna Tomazelli, tem o Kaká Bueno, o Enzo Fittipaldi, o Pietro Fittipaldi, o Felipe Giafone. Então é muito interessante aí, acompanhem todo o conteúdo da F1 Mania no site f1mania.net. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.